Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Temos trabalhado com Mateus esse livro esse grande ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. E Jesus trabalha de maneira muito enfática nesse início, nesse sermão, nesse início do seu ministério, apresentando os princípios do seu reino, apresentando os princípios da nova aliança feita na cruz. Este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E eu quero convidar você hoje a ler Mateus 6, de 25 a 33. Nós temos pensado sobre oração. Na semana passada nós falamos sobre o evangelho paradoxal de Jesus, que é o amor em meio a circunstâncias contrárias, em que o amor precisa ser aplicado. Jesus nos convida a viver e a aplicar esse amor, nos desafia a vivermos de forma prática esse amor. Mas hoje eu quero pensar com você sobre o reino de Jesus. E para aqueles que desejam ter suas orações respondidas, é preciso entender o reino de Jesus Cristo na nossa vida de uma maneira concreta. É importante que você entenda sobre esse reinado, sobre o novo reino de Jesus Cristo. Vamos ler o texto, capítulo 6, versículo 25 a 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois o pagão é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Querido, esse texto para alguns é um pouco confuso. Eu quero de antemão dizer para você que Jesus, ao ministrar esta palavra aos discípulos, ele não estava encorajando os discípulos a cruzarem os seus braços diante dos desafios da vida. Não, ele não estava. Jesus não estava convidando os discípulos a não colocarem as mãos no arado, a irem ao trabalho. Não, não estava. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para aquilo que era a motivação de suas vidas. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para aquilo que estava direcionando o comportamento e suas atitudes, aquilo que estava fazendo com que eles andassem, trabalhassem, caminhassem no dia a dia. Jesus estava falando para as pessoas que elas não deveriam ter dentro delas um sentimento que é ruim, que produz enfermidade.
Jesus estava dizendo que eles não deveriam carregar com eles um sentimento que nos atrapalha de viver aquilo que Deus tem colocado diante de nós hoje. Porque a ansiedade é algo que não produz nada que não seja negativo na minha vida. A ansiedade não produz nada na nossa vida, senão inquietação, inconformidade com o hoje, senão um medo do amanhã, insegurança. A ansiedade produz nos nossos corações motivação para nós não caminharmos para o amanhã, diante da incerteza do que nos espera amanhã. E Jesus, ao olhar para os discípulos, ele estava dizendo: olha, vocês não precisam andar dessa forma. E é interessante que um versículo antes, do versículo 23, do versículo 25, Jesus olha para os discípulos, e ele diz assim, veja o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus fala para os discípulos, as pessoas que ali estavam, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E parece que dentro do cenário que Jesus apresenta depois dessa palavra, ele via que as pessoas estavam mais servos das correrias pelo ganho, pelo sustento. As pessoas estavam escravizadas a um senhor chamado Mamon, chamado dinheiro. E é interessante que essa mensagem de não servir ao Mamon, ao dinheiro, é uma mensagem que no contexto geral nós conhecemos. Jesus convida a nós nos submetermos ao reinado dele e não ao do mamon, do dinheiro. Mas quando nós olhamos para o contexto geral das pessoas que correm desesperadamente, que consomem desesperadamente, que consomem a ponto de se tornarem escravo das dívidas, de se tornarem escravo do consumismo, parece que o governo que está sobre nós não é o de Cristo, mas é o mamon. Amados irmãos, é desesperador. É desesperador quando se você fizer um levantamento no meio do cristianismo, Getúlio, e descobrir quantos irmãos, pessoas, não têm mais os seus nomes em condições de comprar, de adquirir, porque já foram lá para o maldito Serasa, já foram para o maldito SPC. É desesperador quando você entra numa igreja e alguém diz assim para você: pastor, não vende para essa pessoa, ou não dá nada para essa pessoa, porque não paga. Não paga não porque não tem dinheiro, mas porque já se tornou escrava das suas próprias dívidas, do seu próprio consumismo. E Jesus está dizendo: vocês estão andando ansiosos por coisas vãs, enquanto vocês deveriam permitir que eu estivesse governando sobre vocês. E é interessante olharmos para, nesse contexto, para essa palavra, reino de Deus, porque Jesus coloca o reino dentro do princípio da oração. Quando ele fala da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, o segundo princípio estabelecido, porque eu já disse isso, eu quero refrisar, para mim a oração do Pai Nosso não é algo para você decorar e ficar repetindo, mas ali Jesus estava estabelecendo princípios da oração, para que nós entendêssemos esse princípio. E o primeiro, ele fala que Deus é santo. O primeiro princípio da oração é entender a santidade de Deus, porque quando nós entendemos a santidade de Deus, nós entendemos a nossa necessidade de nos tornarmos santos para adentrarmos a presença de Deus. E por isso eu disse, e quero repisar, que só tem uma oração que Deus ouve em meio ao pecado, é a oração de confissão. Porque quando nós confessamos nosso pecado, Ele nos purifica e nos faz mais alvo do que a neve e nos dá condição para adentrar a sua presença. E o segundo princípio da oração que Jesus aponta é o reino. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino.
E preste atenção nisso aqui, porque esse vir a nós o teu reino é preciso ser compreendido de uma maneira muito clara. Certa vez Jesus foi interrogado e perguntado: onde está o reino? Quando viria o reino? Os fariseus perguntaram para Jesus: quando é o tempo que o reino vai vir? E aí Jesus diz assim: o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está ali, de forma visível, para que vocês possam ver. O reino de Deus não pode ser percebido pelos olhos de vocês, porque ele está dentro de vocês. O reino de Deus está entre vós, está no meio de vocês. E aí eu preciso entender esse reino de Deus que está em mim, esse governo de Cristo que está dentro de mim, que produz toda a transformação, que produz toda a obra, que produz todo espírito de santidade na minha vida. Esse reino que quando entra é um reino de luz, e toda treva que existe em mim, todo espírito contrário à luz de Cristo, ele bate em retirada, ele não mais faz parte da minha vida, porque o Espírito de Deus que agora habita em mim é um espírito de luz, e toda treva precisa bater em retirada, porque aonde a luz chega, a treva bate em retirada. E amados irmãos, nós precisamos entender esse reino, porque esse reino não está incutido num modelo eclesiástico de igreja, não está. Eu passei uma boa parte da minha infância, irmãos, desesperado com esta palavra que dizia que eu precisava buscar primeiro o reino de Deus. Eu passei uma boa parte da minha infância preocupado com isso. Porque quando eu não ia ao domingo na igreja, minha mãe dizia: você está colocando em primeiro lugar outras coisas, e você precisa buscar primeiro o reino de Deus. E aí eu ia para a escola bíblica dominical, porque a minha mãe dizia que lá estava o reino de Deus, e eu acreditava que o reino de Deus estava lá, e eu indo para a escola bíblica, eu estava buscando o reino de Deus. Ou quanto mais eu me envolvesse em ministério eclesiológico, mais eu estava buscando o reino de Deus. E chegou um tempo na minha vida que eu descobri que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas sem o reino dentro de nós. Nós estamos dentro da igreja, mas muito longe do reino de Jesus Cristo, porque o reino de Deus não está em estrutura criada pelo homem, mas o reino de Deus está na sua vida a partir do momento que você crê na palavra pregada, a partir do momento que você tem contato com esse evangelho de transformação, e aí o Espírito de Deus vem e enche a tua vida e preenche todo o vazio, fazendo com que você viva agora esse reino de maneira que todas as coisas que você faz é para a glória do reino de Deus que está dentro de você. Portanto, o reino de Deus produz em nós perdão, produz em nós amor, produz em nós um espírito de alegria. O reino de Deus, aonde um servo de Deus chega, aonde um homem de Deus entra, aonde uma pessoa que está cheia do reino de Deus chega, as pessoas desejam se relacionar com ela, ela é bem recebida pelas pessoas, porque ali está a manifestação da graça, ali está a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia e a palavra de Deus nos mostra que a partir daí nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais parecidas com esse rei que é Jesus Cristo. Os teólogos, como René Padilha, que falam sobre a igreja e o reino, eles dizem que o reino de Deus, eles usam uma expressão do já e ainda não, dizendo que o reino de Deus já se iniciou em Jesus Cristo, mas ainda não, porque ele não está consumado na sua totalidade. E a partir dessa fala, o Robson Cavalcante, um grande teólogo, diz o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus que se consumará ali e além.
uma vez que já fomos salvos e o reino de Deus já manifestado a nós, é responsabilidade nossa como igreja viver de maneira que revele a vontade de Deus através das nossas ações, sem perder de vista a necessidade do novo nascimento em Cristo, como já vimos, como já abordamos nos temas que já temos trabalhado até aqui. É preciso que, como novos agentes desse reino, como igreja que faz parte desse reino, nós vivamos de maneira que revele esse reino de Jesus Cristo às pessoas. Revele o amor de Deus para as pessoas. Paulo falando sobre o reino de Jesus Cristo. Paulo conversando sobre esse assunto com a igreja que estava em Roma, no capítulo 14, no versículo 17, ele vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E a palavra justiça é dar a cada um aquilo que é seu por direito. Significa respeito, igualdade a todos os cidadãos. É o termo que nós usamos para expandir a igualdade e o direito de todas as pessoas. Querido, nós precisamos entender o que está revelado a nós através das Escrituras Sagradas. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque na sede de justiça nós revelamos o reino de Deus que está entre nós. A igreja precisa exercer, como agente desse reino, um papel profético de denunciar as injustiças sociais. A igreja precisa exercer um papel profético de denunciar o pecado, de denunciar a iniquidade, de denunciar a falta de santidade. Nós não devemos compactuar com nenhum espírito de pecado no meio de nós, porque nós somos chamados à santidade, porque o nosso Deus que nos chamou e que nos separou, Ele é santo. Por isso sejam santos como é santo o vosso Pai. Amados irmãos, essa santidade só é possível vivermos, só é possível quando o reino de Deus estiver dentro de mim, porque fora isso, a minha carne vai tender todos os dias para o pecado e para a contaminação do pecado na minha vida. Paulo, falando sobre a paz, vai dizer que paz é ausência de conflito, paz é restabelecer relacionamento e perdão, paz é reconciliação. A Bíblia diz que Jesus, o menino, nasceu e um filho se nos deu, o governo que está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Paz da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Paz, ausência de guerra, de conflito. A paz que excede. Paulo vai falar que nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que outrora entregamos a nossa vida por Jesus, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que vai além daquilo que o homem possa entender, a paz de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, seja derramada sobre a vida de vocês. Querido, quando Paulo, essa para mim é uma das expressões mais interessantes, porque e eu gosto sempre de lembrar dessa expressão, porque Paulo vai dizer, quando Paulo escreveu isso, Miro, sabe onde ele estava? Sabe aonde? Preso, encarcerado. Paulo estava encarcerado e ele estava dizendo que a paz de Jesus, que excede toda a compreensão humana, seja derramada sobre a vida de vocês. Paulo está dizendo, ainda que eu esteja vivendo um grande conflito, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja encarcerado, existe dentro de mim uma paz que vem do Espírito de Deus, que reina sobre a minha vida.
Amados irmãos, não importa o problema seu, você precisa viver essa paz que excede toda a compreensão humana. Quando o mundo se levantar contra você, quando Cristo estiver reinando no seu coração, a paz dele estará com você. Eu me lembro, e eu preciso testemunhar isso para os irmãos, porque às vezes o testemunho edifica as nossas vidas. Eu me lembro, Getúlio, que eu estava lá na UTI, no ano 2006, todo arrebentado, todo costurado, igual o choque, todo remendado. Feio negócio, hein? E aí eu olhei para aquele aparelhinho, apitando dentro da UTI, aquele barulhinho. Só que, irmãos, a paz que estava no meu coração, ninguém pode explicar, porque o Espírito Santo de Deus era na minha vida. O Espírito Santo de Deus era na minha vida. Por isso a paz que o Espírito de Deus me dava naquele lugar é algo que o homem nunca vai entender. Por isso que às vezes você vê um crente passando um problema, você fala, pastor, eu fui lá para encorajar, para trazer uma palavra, e eu saí de lá renovado, porque ali tem a presença do reino de Deus. Querido, quantas vezes eu fui entusiasmado pela paz que habitava no coração da Dorinha. Quantas vezes você foi lá e viu a Dorinha no fase final da sua vida e trazendo um espírito de paz para nós, porque a paz que habita naqueles que Cristo reina, homem não explica. E isso no meio de dor, no meio de luta, no meio de conflito, porque está dentro de nós. É o reino de Deus que habita em nós. E é disso que Paulo está falando, que essa paz habite, inunde o seu coração, porque o Jesus que é o rei, o príncipe, ele é o príncipe da paz. Portanto, aonde, querido, há conflito, aonde há guerra, aonde há dissensão, aonde há facção, ali há a ausência do reino e do governo de Cristo Jesus, palavra de Deus. Os católicos usam muito isso, né? Palavra de Deus. E às vezes nós precisamos dizer isso. Não é minhas palavras, são palavras de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, paz. Por isso, onde há conflito, a ausência do governo de Cristo. Passou lá na minha casa, está um caos, é uma brigaiada, é filho brigando comigo, eu não entendo mais o meu filho, eu não entendo mais o meu esposo, a coisa já perdeu o controle. Querido, o reino de Jesus precisa chegar no seu lar. Por isso eu oro todos os dias, Deus, que a maior bênção, que é a salvação em Cristo Jesus, possa adentrar os corações, porque não existe paz se o Espírito Santo não entrar na tua casa e tocar no coração de cada um e mudar a história deles. Só vai existir conflitos. Por isso eu quero dizer, aonde há falta de paz, ali há falta do governo, do senhorio de Cristo Jesus. Talvez, pastor, mas na sua casa não tem luta? Tem. Às vezes eu fico bravo com os meninos, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu e minha esposa discutimos por problema, mas nós nos reconciliamos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não aceitamos essas coisas, ainda que elas venham, ainda que elas tentam entrar, ainda que o pecado é como o camelo, né? O camelo coloca a cabecinha para dentro da tenda. Se você ler a história do camelo, vai colocando a cabeça. Se você não cuidar, daqui a pouco ele está todinho se protegendo do sol. E o pecado é assim. Se você não colocar ele para fora, ele entra. E para tirar dá um trabalho danado depois. Dá um trabalho. Querido, então nós precisamos entender isso. E aí eu quero fechar Paulo dizendo que o reino de Deus é alegria. E essa alegria é revelada na pessoa do Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito que Deus nos concede é alegria. Mas o fruto do Espírito é alegria. Tem faltado alegria na sua vida? Tem faltado alegria? Tem alguma coisa que está muito difícil?
tem te impedido de sorrir, de ver a vida da forma que ela é. Ainda que os problemas surjam, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A ansiedade que Jesus estava falando vem arrancando toda a alegria do nosso coração. A ansiedade arranca a alegria, a ansiedade tira a paz e nos torna pessoas perdidas nas nossas correntes, pessoas perdidas nas nossas mazelas, nos nossos pensamentos, nas nossas dúvidas, nos nossos medos. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. O reino de Deus não está aqui, não está ali, mas o reino de Deus está no meio de nós. E Ele pode, hoje, vir reinar na sua vida e no seu coração. Vem reinar, Senhor, em mim. Reina em mim. Reina em mim. Sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre a minha vida. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: quem está reinando aqui? É Deus ou sou eu mesmo? É Deus ou sou eu mesmo? Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito é aquele que coloca a sua confiança em si mesmo, coloca a sua confiança no Senhor. Porque quando nós confiarmos no Senhor, coisas grandes Ele irá fazer por nós. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Talvez tenha alguma coisa nessa noite que tem tirado a sua paz, tem tirado a sua alegria, tem feito com que você viva sem perceber a grandeza daquilo que Deus tem feito por você. Talvez você tenha vivido, talvez você não tenha conseguido nem cultuar. O pastor está falando, a sua mente está viajando, porque amanhã você tem que pagar um monte de coisa, e o seu neto está com problema, e o seu filho está com problema, e o seu marido está com problema. Isso tem impedido você de olhar para aquilo que Deus tem para você hoje, aquilo que Deus quer para a tua vida hoje, porque você está preocupado com o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2 meses. Querido, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor quer cuidar da sua vida, da sua história. Deixe o seu futuro nas mãos do Senhor. A palavra diz que não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta o que você tem que enfrentar hoje. Basta aquilo que você já passou, aquilo que você tem vivido hoje. Coloque isso nas mãos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, feche seus olhos agora e olhe ao Senhor. Fala: Senhor, se tem alguma coisa que tem governado em mim, talvez o governo da sua vida é a tua casa, que você deixou a vasilha lá suja, e você não consegue andar com a vasilha suja. Você sabe que a sua vasilha está suja, e você precisa ir embora lavar, e você não consegue abrir o seu coração para Jesus. Talvez você está pensando no teu emprego, na promoção que estão te oferecendo, e você não consegue perceber o que você está vivendo hoje dentro da empresa que você está. Talvez você está pensando no mercado da sua empresa, o que vai ser da sua empresa amanhã. E eu quero dizer, olhe para aquilo que Deus tem te dado hoje, e louve e glorifique ao Senhor por isso, porque Ele tem cuidado de vós. Ah, Deus, nos liberta dessas coisas, Senhor, que se levanta contra nós, se levanta para nos afrontar, para nos levar para longe da Tua presença, Senhor. A Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque muitas vezes nós somos acorrentados, e ó Deus, somente o Senhor pode quebrar algumas correntes que nós colocamos diante de nós. Só o Senhor pode quebrar algemas, Pai. Somente o Senhor, Deus. Ó Deus, o que é corrente espiritual, nós quebramos no nome de Jesus, pelo Teu sangue, Pai.
Que essa igreja possa experimentar, ó Deus, a porção do Teu Espírito, da paz do Senhor que excede a compreensão humana. Ó Deus, que essa igreja, Pai, possa desfrutar, ó Deus, da Tua presença neste lugar, Pai, que é maravilhosa. Ah, Deus, arranca todo o vazio do nosso coração, Jesus. Toda angústia, toda tristeza, toda opressão, Pai. Todo espírito de mágoa, de rancor. Que o Teu reino venha sobre nós. Venha sobre nós com o Teu reino. E seja feita a Tua vontade, ó Deus. Que seja feita a Tua vontade. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Porque a Tua vontade é a melhor para nós, Senhor. Ó Deus, cada família aqui possa receber, ó Deus, a paz do Senhor que excede toda a compreensão humana. E essa paz vem, ó Deus, com o toque do Teu Espírito, ó Deus, trazendo sobre nós salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor por nós, Pai. Por um dia ter nos amado, ter nos alcançado, ter nos resgatado das trevas. Eu Te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus da minha vida e da minha história. Porque o Senhor um dia me alcançou no lamaçal de pecado e me transportou para o reino da Sua maravilhosa graça. Ó Deus santo e bendito, eu coloco diante do Senhor as orações dos meus irmãos. Que o Senhor responda a cada um, ó Deus, e que cada um, ó Pai, possa estar tranquilo, ó Deus, debaixo da Tua soberana graça. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus.